louvor a Deus, lindíssimo, né? E que Deus falou no nosso coração para abrir essa noite com essa canção, né? Esse louvor de adoração ao nosso Deus. Bom, boa noite, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa dar a vocês essa alegria constante que nós precisamos ter, apesar de todas as dificuldades, mas o Senhor está no controle da minha e da sua vida, né? Que nós agradecemos a Deus por mais uma semana, né? Mais uma terça-feira que estamos com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com saúde, bem, né? Você também está bem, para a honra e glória do nosso Deus. Deus é fiel, né? E alcançamos mais uma noite, né? A noite dessa terça-feira que estamos, né? Deus é maravilhoso, né? E eu estou muito feliz de estar aqui mais essa terça-feira, sabe, para ser usado por Deus, para, sabe, prestar esse culto de louvor e adoração junto com você, junto com a igreja, não é? Vamos orar então, falar com o Papai do Céu, pedir a direção dele para que tudo que iremos fazer que seja totalmente dirigido pelo o seu santo e poderoso Espírito. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pelos momentos que já passamos aqui com um louvor que foi entoado, instrumental, Pai, aquilo que Tu colocaste no meu coração. Ó Senhor, nós estamos aqui unicamente para obedecer o Senhor, para ouvir a Tua voz e fazer aquilo que o Senhor quer, Senhor. Nos dirija, nos use, Pai, para que possamos ser um instrumento para a vida de cada um daqueles que estão ao vivo, aqueles que estarão ao vivo durante toda essa transmissão e aqueles que receberão o vídeo, Pai. Seja, Pai, com a nossa vida, nos protegendo e nos guardando. Muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. E eu peço e clamo ao Senhor que o Senhor possa me perdoar dos meus pecados. Senhor Jesus, me lave com Teu sangue purificador, para que Teu Santo Espírito continue me usando como um instrumento sem nenhum impedimento. É isso que eu peço, desde já lhe agradeço e faço, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos agora trabalhar na mensagem, né? A mensagem dessa noite que o Senhor nos deu, né? Uma alegria grande a gente, sabe, ter oportunidade, né? De ser usado por Deus, né? É um privilégio, né? Eu vejo sempre como um privilégio que a gente precisa sempre engrandecer o nome dele e pela nossa gratidão. Ver que nós não somos merecedores de nada e ele assim mesmo nos usa, nos abençoa, né? Coisas assim, coisa de Deus. Deus é maravilhoso, né? Então, diante disso tudo, nós vamos meditar na palavra de hoje, que tem um tema, né? A depressão muda a sua percepção de Deus. E isso é coisa fundamental. Eu botei aí no título em relação a Deus, né? Mas dá no mesmo, né? Eu apenas mudei na hora e aqui acabei não mudando. Mas que Deus, sabe, possa sim falar ao seu coração, né? Através desse assunto, um assunto tão pertinente nos dias de hoje, apesar de boa parte dos crentes, não acredito que crente tenha depressão, é um cara louco, né? Porque eu vou dar um exemplo, mas tem vários outros exemplos de depressão na palavra de Deus. Ô Fátima, querida, eu estava com saudade de você sumiu. Miguel, boa noite, sabe, eu tenho visto, você manda as mensagens para mim, mas aqui na live eu não tenho visto você, eu estava com saudade, tenho orado pela tua irmã, pelo teu sobrinho, né? E pelo teu irmão, né? O teu primo, né? Nós estamos orando por eles, né? Constantemente, né? Que Jesus abençoe a tua vida. Miguel, um forte abraço, saudade de você. Que Deus te abençoe, meu querido. Então, como eu falei, né? A depressão muda a sua percepção de Deus, né? E nós vamos meditar em 1 Reis 19, de 3 a 9. Né? Elias teve medo,
fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba, né, de Judá, deixou o seu servo. Então, no deserto, caminhando um dia, chegou aonde havia uma giesta, que é uma planta espinhosa, né? Uma árvore espinhosa, né? Sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da giesta, né, e dormiu. E de repente um anjo tocou nele, né, e disse: levanta-se e coma. E Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecendo com aquela comida, viajou 40 dias, 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna, passou a noite, e o Senhor apareceu a Elias. Eis que disse: a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Que Deus assim abençoe a leitura da sua palavra, né? Sabe, essa palavra é tremenda, é muito forte, né? Porque isso também nos remete, né? Que Deus poderia estar falando conosco, né? O que você está fazendo aí, Alexandre? O que você está fazendo aí, Fátima, Miguel e todos os outros que estão aqui conosco, que ainda não me apareceu aqui. Parece que tem mais pessoas aí. O que você está fazendo aqui? Né? E a gente explica assim, o versículo 3 tem uma explicaçãozinha, né? Eu vou só dar uma síntese, né? Eu já coloquei, tem mais embasamento, mas eu vou dar isso daqui, eu achei muito interessante. Para salvar a sua vida, pode-se supor que Elias teve uma evidência tão marcante da presença e a bênção divinas, que jamais permitiria que a sua fé vacilasse. Contudo, ele estava sofrendo a reação com tanta frequência e acompanha um êxito notável. Ele não estava preparado para um ódio frio, né? Calculado e determinado da rainha ímpia, sem pensar nas consequências, fugiu para salvar a vida. Elias não fez bem em abandonar seu posto. Ele ainda não tinha terminado sua obra, a batalha estava só começando. Se ele tivesse resistido valentemente, respeitando com uma mensagem para a rainha, né, relembrando-a que Deus, que tinha lhe dado a vitória sobre os profetas de Baal, não abandonaria naquele momento. Ele teria encontrado os anjos prontos para proteger a sua vida. Sabe, quando a gente lê isso, né, a gente fala isso, eu estou lendo aqui, sabe, de uma fonte, né, uma fonte bibliográfica, e quando a gente lê isso, a gente põe assim, pô, mas Deus iria mandar seus anjos, iria protegê-lo, iria... Queridos, as coisas não são bem assim naquele momento. Ele estava tomado de uma depressão, um estresse profundo, e que esse estresse levou ao auge da depressão, entendeu? Através do estresse ele chegou a uma depressão, era muita carga, né? Muito milagre, sabe? Muitas tarefas, muita cobrança do povo. Elias estava esgotado.
né? Uma pessoa muito esgotada. Então, no momento desse, é difícil você ter uma racionalidade, pensar que se ele enfrentasse aquela situação, ou pensasse em todas essas circunstâncias, se ele tivesse condição de pensar, nós conhecemos hoje e sabemos o que Deus faria. Mas Elias também sabia, porque ele conhecia Deus. Mas naquele momento, ele estava tomado de um problema psicológico bravo, que ele não conseguiu reagir. E nós vamos ver isso aqui de uma forma muito mais assim, profunda sobre isso. Eu só quis dar esse embasamento aqui, que durante a depressão, nem as lembranças dos milagres vindos anteriormente, nem os momentos que ele foi usado por Deus para profetizar chuva, e tampouco extermínio dos profetas de Baal, conseguiriam trazer a esperança para que Elias pudesse romper a prisão emocional causada pelos sintomas depressivos. Queridos, não é fácil. O crente tem depressão, sim. Elias estava em plena depressão ali, tanto que Deus falou com ele, ele repetiu a mesma coisa, né? Ele está querendo me matar e tudo mais, como segue o capítulo ali, os versículos posteriores ao 9, e a gente vai ver que ele, assim mesmo, ele conversando com Deus, ele não reconheceu, não viu que era Deus que estava falando com ele, que Deus podia todas as coisas. Como ele, com uma nuvem do tamanho da mão de um homem, fez descer fogo do céu, que lambeu o holocausto, imagina o que Deus não poderia fazer em relação a Jezebel. Então, eu vejo que o problema não está, em você conhecer Deus, está no acúmulo de coisas que está na sua mente. E aí, você pode perder, sim, o foco, como normalmente a gente perde. Quando a gente está num grau muito forte de pressão, a gente pode perder o foco. Com certeza pode. A vida disciplinada de um cristão, bem como ter uma rotina de vida espiritual, são demandas impossíveis para um cristão deprimido. Não dá. Uma pessoa que está deprimida, com a pressão e com o acúmulo de atividades, ele não vai conseguir desenvolver nada. A pessoa pode saber o que é certo, até querer fazer as coisas certas, mas não terá iniciativa, nem forças para dar o primeiro passo. Foi o que aconteceu com Elias. Elias não teve forças para dar o primeiro passo. Se isso acontecer, e na maioria das vezes é o que acontece, poderá aumentar o seu sentimento de culpa por não estar orando ou buscando a Deus como deveria, o que alimentará ainda mais forte a sua depressão, porque começa a entrar a culpa. Você se culpa por estar naquele estado. Mas não é que você não conseguiu. Elias estava em comunhão com Deus, mas ele não conseguiu ver, porque ele estava totalmente tomado de uma depressão, de uma carga emocional muito forte, que ele não conseguia ver isso. O anjo foi, botou a comida ao lado dele, ele olhou, comeu e deitou de novo. Então a gente veja que um homem daquele, enérgico, ativo, um homem de Deus como aquele, um homem usadíssimo por Deus, com enorme ousadia, o feito que ele fez anteriormente, foi de uma ousadia tremenda. Como um homem daquele podia desabar daquela forma? É falta de fé? Não, queridos. Isso é uma questão, forte, emocional, psicológica, que travou ele, entendeu? A gente não pode de jeito nenhum esquecer disso, Que a culpa traz isso. A culpa faz que a gente se sinta impotente às coisas. Deus, conhecedor do coração de Elias, compreendeu amorosamente que o profeta estava emocionalmente doente e interveio de maneira sobrenatural na vida dele. Creio que as causas da depressão de Elias envolveram fatores
biológicos, emocionais e espirituais. Com certeza, essas três coisas que foram os grandes responsáveis para Elias chegar naquele quadro, né? Tendemos a ler a história de maneira romântica e idealizada, né? Achando que durante toda a sua vida Elias experimentou eventos sobrenaturais. Entretanto, né, o profeta viveu em uma época de crise nacional, com ocorrência de fome, estresse social e muita sobrecarga emocional da população. Imagina um líder espiritual que todo mundo procura ele. A sociedade fragilizada, as doenças se avolumando dentro da sociedade, dentro daquele povo, e o povo todo, quem ele ia buscar? O homem de Deus, ia buscar o profeta. E ele, com toda aquela carga de pressão, de cobrança, ainda tinha a monarquia que perturbava, porque ele era duro, Deus falava com ele, ele entregava para o rei, né? Então, poxa, a gente não pode ver isso como uma forma encantada, ver a história de Elias como unicamente, é um herói. Ele sim, ele foi usado por Deus e teve muita coragem para se deixar ser usado. Mas acontece que ele é um ser humano como eu e você. A gente tem um limite, né? E ele tinha esse limite, né? Então a gente não pode esquecer disso. Não é falta de fé, é que a gente tem um limite, né? Elias chegou à depressão após um período de esgotamento físico e muito intenso. Isso é comprovado pelo fato de que a primeira atitude tomada por Deus para a sua restauração foi dar a ele alimento. Ele estava tão fraco que Deus designou um anjo para levar-lhe, né, a comida fresca. Entende? Então você vê, é a primeira coisa. Oi, Eledina, boa noite, que Jesus abençoe a tua vida. A primeira coisa que você faz quando uma pessoa está debilitada é você levar comida. A pessoa precisa, porque como eu vou falar agora, os períodos de batalha, luta espiritual, geraram sintomas físicos, cansaço, dores, cefaleia, que é dor de cabeça, e etc. Né? E intensos nas pessoas que os experimentam, né? Um capítulo posterior será abordado como um estresse de fatos biológicos que estão relacionados ao surgimento dos quadros depressivos. Outro fator que pode ter contribuído para o processo depressivo de Elias foi de ordem emocional. Ele carregava uma grande responsabilidade, a fama por sua condição espiritual, de modo que as pessoas de seu tempo provavelmente viam nele uma fonte de resolução dos problemas nacionais e de milagres, como eu falei anteriormente. Entende? As pessoas viam nele o homem de Deus. Ele vai dar solução, ele vai dar cabo. E ele se virava nisso. Buscava a Deus e era usado por Deus, mas a cobrança era muito grande. Porque para ele fazer isso não dependia dele, dependia de Deus. E o povo cobrava, e Deus não faz as coisas no tempo que a gente quer. Faz no tempo dele, entendeu? E a gente, boa noite, querido e amado colega pastor Joselito, né, meu amigo querido. Né? E lidar com tantas pressões e ser cobrado pode ser o profeta de Deus, o homem espiritual, mas se sentir sozinho ao ter de lutar contra um povo de coração duro, produzindo tensão e sobrecarga emocional na alma de Elias. Quando estamos fisicamente mal, somos vulneráveis emocionalmente e espiritualmente. Todo líder cristão que enfrenta pressões é cobrado, né, por seus liderados a apresentar resultados extraordinários. Na verdade, a igreja cobra muito às vezes do líder. E o cara fica sobrecarregado, irmãos. Né? Eu não vou me exemplar nisso, mas, o líder fica sobrecarregado. E isso dificulta, isso acaba causando problemas na saúde da liderança. Porque é muita cobrança.
É muita cobrança. É cobrança demais em cima de um líder. Então, foi o que aconteceu com Elias. Elias foi muito cobrado. Além de carregar esse intenso fardo sozinho, geralmente ele não encontra alguém para ouvi-lo. É o que acontece com todo líder. Ele não tem ninguém para ouvir ele. Ele ouve todo mundo, mas não tem ninguém para ouvir ele. Ou não consegue desabafar por causa do constrangimento, com certeza. Ou por sentir a obrigação de dar conta dos desafios, em detrimento do chamado. Ele sabe da responsabilidade dele. Como todo pastor que é chamado por Deus e obedece esse chamado, ele sabe da responsabilidade que ele tem diante de Deus, e ele sabe que ele não pode se preocupar com ele. Entendeu? Ele tem que se preocupar com o outro. Mas às vezes nós vamos tão profundo nisso que nós esquecemos da gente mesmo, de cada um, da sua vida, da sua saúde física e mental. E isso desagrada a Deus. Mas Deus compreendeu Elias. Compreendeu exatamente que ele estava num momento difícil, que ele precisava de amparo, que ele precisava de amor, de carinho. Foi o que Deus fez. Deus fez carinho em Elias. Como todo pai que ama seu filho, ele fez carinho. Ele foi carinhoso. Ele viu que aquilo foi muito além do que Elias poderia suportar. Entendeu? E Deus cuidou de Elias nos mínimos detalhes. Ele próprio, sabe? Ele próprio foi cuidar de Elias. O anjo alimentou, mas quem cuidou de Elias, quem foi falar com Elias, foi ele. Entendeu? Deus mandou o anjo alimentar Elias. Mas quem cuidou dele, quem falou com ele, foi Deus. Entendeu? Então, é isso, queridos, não torne mais pesado a carga de uma pessoa que esteja num estágio desse de depressão. Não fique dizendo que isso não é uma coisa de Deus, que crente não fica depressivo. Queridos, nós somos humanos. Sabe? Jesus, ele não chegou a ficar deprimido. Mas Jesus teve um estresse muito grande. Momentos que estavam antecedendo a crucificação. E a gente vê, sabe, a forma que Jesus, como ficou ele transtornado, por saber o que ia acontecer com ele. Poxa, ali não chega a ser uma depressão, mas foi um estresse muito grande. Jesus estava com uma carga muito pesada sobre si. Então, a gente tem que ver que isso é do ser humano. Ali eu estou falando de Jesus homem. Jesus homem ficou sobrecarregado. Porque as pessoas só tiravam dele, nada dava, a mesma coisa de Elias, só tiravam. Entendeu? Então, poxa, tantos outros que tiveram problemas de depressão, sabe, durante toda a Bíblia, durante o Antigo, o Novo Testamento. Poxa, será que a gente vai ainda piorar, jogar uma carga pesada ainda maior numa pessoa que está passando uma dificuldade dessa? Por achismo, sabe, por eu achar, por uma interpretação equivocada da palavra de Deus. Porque nem crente você está sendo, porque você não está tendo amor por essa pessoa. Porque quando você diz que crente não tem depressão, não passa por esse tipo de coisa, o que você está dizendo? Você está dizendo que aquela pessoa não é crente em Cristo Jesus. Como você pode falar isso? Você não é onisciente, você não sabe o que está dentro da pessoa. Como você pode julgar a pessoa? Que autoridade você tem para isso? Nenhuma, meu irmão. Com toda sinceridade, nenhuma. Porque a gente só pode falar daquilo que a gente vê, que a gente sabe. Como você sabe o quê? Porque eu vejo pessoas martirizando queridos irmãos que estão com problemas de dificuldade emocional, psíquica, e as pessoas martirizam ainda mais. Não, você luta com isso, porque isso daí, se você tiver fé, isso daí cai. Querido, não é ter fé. Então, quer dizer, se eu tivesse fé, eu estaria curado?
Não, querido. Fé eu tenho o suficiente para Deus me curar, mas Deus não quis me curar. Porque tem doenças que são para a glória de Deus e doenças que são para a morte. Então, poxa, não vamos ser ignorantes em relação à palavra de Deus. Jesus levou sobre si todas as enfermidades espirituais, meu irmão. Por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Porque no mundo nós teríamos doenças. A doença não é uma aflição? Ele não disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, poxa, ele estava falando ali como homem, né? E a gente precisa ter essa noção. Ali são doenças que Jesus levou sobre si, doenças espirituais, coisas tremendas que nós enfrentaríamos se não fizesse uma decisão com Jesus, se Jesus não levasse tudo aquilo na cruz. Sabe, a gente não teria remissão dos nossos pecados. Então, poxa, a gente precisa entender um pouco mais antes de levar as coisas ao pé da letra, porque só levamos o pé da letra, entendeu? Quando, entendeu? Interessa pra gente, quando é a nossa conveniência, não é verdade? Então, poxa, eu quero que você pense e reflita sobre isso e pense bem em todos os discípulos, os apóstolos, né? Veja que nenhum deles foram curados. Todos eles. Não existe um que não tenha tido algum problema de saúde. Ele é ser humano, não é verdade? Você vê que Timóteo, quando Paulo fala sobre o problema de estômago que ele tinha, Paulo manda ele tomar vinho. Poxa, mas se fosse uma coisa que crente cura todas as enfermidades, Paulo diz, em nome de Jesus você está curado, não é verdade? Afinal, Timóteo era discípulo de Paulo, né? Paulo estava preparando ele para o ministério. Poxa, e assim mesmo Paulo não o curou. Entende? Então eu queria que você pensasse sobre isso. Né? A mesma coisa da prosperidade. Não vou entrar nesse lado, né? Que isso daí tem a ver com teologia da prosperidade, né? Mas a questão financeira, né? As pessoas, não, porque você é filho do rei, o seu pai é Deus, então você tem que estar, você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça, entendeu? Coisas desse tipo, entendeu? Que não é verdade. A cabeça é Jesus, meu irmão. Não vai lá no Antigo Testamento pegar coisas que não tem base. Entendeu? Viva a igreja. Veja o que Jesus fez com a igreja. É aí que você tem que se basear. Porque nós vivemos a igreja. Nós não vivemos a história de Israel. Nós não fomos um povo que foi preparado para que o Messias viesse da descendência desse povo. A nossa história é outra. Jesus veio e entregou aos gentios a responsabilidade de administrar a igreja dele, porque aqueles que foram escolhidos não aceitaram. Então veja a diferença, nós somos enxertados, queridos. Ponha isso na sua cabeça, né? Sabe, não fique com isso, essa coisa. Eu estou me prendendo aí, querido, para que a gente possa ter consciência de não maltratar mais as pessoas. Porque eu vejo alguns líderes fazerem isso também. Massacrar a depressão, como fosse uma coisa diabólica, como fosse uma coisa por ausência de fé. Não, que não tem nada disso. Ela pode ser até uma patologia, dependendo do estágio. Entendeu? Então, tanto que é tratado pela psiquiatria. Então, eu vejo que até doenças psiquiátricas, tem irmãos nossos que pensam que doença psiquiátrica é uma manifestação do mal. Querido, a doença é uma consequência do pecado. E isso ninguém está livre. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O Pai peça que não os tires do mundo, mas livre do mal. Então você está no mundo, você vai viver tudo isso. Mas Deus tem misericórdia de nós.
Então, por favor, abra sua mente, né? Entenda, leia a palavra de Deus, se alimente dela e peça que Deus para que Ele te revele, te dê a interpretação adequada dentro do que o autor ali estava falando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, meu amado, vamos ter essa consciência, vamos, ser um vírus do bem aí, para contaminar as pessoas em relação a isso, porque a gente está fazendo muita gente sofrer pela nossa ignorância espiritual. Vamos tomar uma atitude, bloquear esse tipo de coisa, realmente dar valor àquilo que tem valor. E primeiramente é Deus, é o amor a Deus, e depois o amor ao próximo. Entendeu? Então, poxa, nós precisamos ter amor ao próximo. Se eu tenho amor ao próximo, como eu vou dizer que o meu irmão que está passando uma dificuldade, poxa, não tem fé, não crê, não é crente em Cristo Jesus, porque ele está em depressão? Vamos acalmar a nossa bolinha e ver que nós não somos nada, somos cheios de erro, né? Às vezes eu fico me perguntando, essas pessoas que falam isso, como o seu vizinho vê ele? Será que o vizinho vê ele como uma pessoa que carrega em si o Espírito Santo de Deus? Será que o familiar dele ou parente dele vê ele nessas condições de uma pessoa que, carrega em si o Espírito Santo de Deus? Essa é a minha pergunta. Eu fico me perguntando, porque uma pessoa que tem, esse martelinho na mão para dar sentença, né, como ele tivesse essa autoridade para fazer isso, né, eu acho que ele precisa se perguntar se é o indivíduo que está em depressão que não é crente, ou não tem fé, ou se é ele. Ele precisa se perguntar. Eu acho que a gente precisa nos enxergarmos e olhar quem somos, antes de olhar para o outro, né? Porque ficaria mais fácil. Irmãos, a palavra de hoje é para que a gente tenha uma consciência, em nome de Jesus, de respeitar os nossos irmãos. Porque Deus os ama. Veja que Deus nos ama de forma profunda. Veja o amor que Deus teve pelo ser humano, que Deus ali resguardou Elias, foi lá, cuidou de Elias, porque entendeu o que Elias estava passando. Então, poxa, se Deus entendeu, por que eu, um simples mortal, cheio de pecado, cheio de erro na minha vida, não vou entender o meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos agora ir para o nosso momento de oração, mas antes disso, nós vamos ouvir mais uma música, né? Mais um louvor muito abençoado por Deus, né? E deixa eu aqui entrar.